Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui e os nossos queridos telespectadores da TV Mundo Maior para discutirmos um tema que normalmente é recorrente ao final do ano. Nós nem percebemos, mas estamos na primeira semana de dezembro, o último mês do ano de 2013. E aí olhamos para trás e nos perguntamos o que foi feito de nós, o que foi feito da minha vida, e como eu posso pensar sobre o meu próximo ano de 2014. Como é que eu posso planejá-lo? O que eu posso esperar dele? Como se a espera ou os acontecimentos estivessem neles e não em nós. E essa é uma dúvida consumista desse nosso sistema, em que nós colocamos data em tudo. Temos a mania de dizer que amanhã vai ser diferente, que amanhã eu vou começar a realizar coisas fantásticas na minha vida, porque até então não o fiz. E é disso que nós vamos conversar um pouco essa noite, pensando sobre isso, mais do que falando, mas pensando sobre isso. E é interessante que nessa manhã, quando eu pensava sobre a abertura da palestra, eu encontrei uma poesia que eu fiz agora no dia 5 de junho, há 6 meses atrás, quase que exatamente, e eu achei ela muito engraçada e até pertinente ao que está acontecendo com todos nós ou com a nossa sociedade, e ela se chama Ideias de Jerico. Por que Ideias de Jerico? Porque quando eu era pequeno, a minha avó, quando a gente fazia alguma travessura ou pensava alguma besteira, ela falava assim: menino, mas que ideia de Jerico é essa? Né? Então quem escreveu essa poesia, eu não vou dizer que é o Carlinhos, é o Inho Carlinhos, tá certo? Então, como eu ainda não consegui gravá-la, né? Então ela diz assim: já ouvi muita coisa de gente atrapalhada, todo dia pede uma coisa sem resolver as atrasadas. Se tem mulher bonita, faz conta de ter uma bastada. Se os cambitos dela são finos, esquece os peitos plastificados. Já vi muita coisa esquisita que não gosto de lembrar. Se o homem é carinhoso, a mulher corre para não grudar. Se o cabra é tosco, a mulher corre para não apanhar. Se o homem é estudado, a mulher diz que na cama é um mobrar. Tem gente indecisa, que é difícil de aceitar. Se o dinheiro é bastante, não sabe o que comprar. Se a casa está muito grande, não dá conta de limpar. Se o carro é importado, os impostos não quer pagar. Ainda bem que Deus não é gente. Quanta raiva ia passar. O sujeito não escolhe lugar e depois reclama de onde está. Estuda não sabe para quê e quer escolher lugar para trabalhar. Quem não sabe o que procura, boa coisa não vai encontrar. Tá aí o Inho Carlinhos, né? E se nós pensarmos ao longo dos nossos dias, vivemos dessas indecisões diárias. Mudamos a todo instante. Se conquistamos alguma coisa, daqui a pouquinho já queremos outra. E é interessante que há um sociólogo e um pensador modernista
que ele escreve sobre a questão da modernidade líquida. É um pensador polonês, que eu estou começando a ler toda a obra dele. Ele vê a nossa sociedade, que hoje ele diz líquida porque é como água. Ela vai escorrendo por todos os lados e não tem mais forma. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos nos adaptando a tudo, mas a um a tudo sem pensar, a um a tudo sem questionar, a um a tudo que não tem forma. Ou seja, nós vamos mudando as nossas ideias à medida que as coisas vão acontecendo e não pensamos sobre isso. Isso é normal a gente verificar quando no Face, né, nós temos 1000 amigos, porque você aceita, para não ser indelicado, você aceita o cara, mas você nem sabe o que ele faz, o que ele pensa. Daqui a pouco você é amigo, né, de alguém que moralmente não tem nenhuma capacidade. Nós vamos aceitando as coisas. E aí as pessoas vão postando coisas e nós também, ai que legal, a gente nem pensa e começa a postar. E a gente começa a viver nessa sociedade em que não há substância das coisas, não há valores sobre ela. Se nós estamos, como eu falei aqui, com uma mulher bonita, você cansa da mulher bonita e você quer uma mulher rica. Você vai alterando a sua maneira de pensar à medida que as facilidades vão chegando a nós, que é um caso dessa sociedade de consumo que a todos os dias nos deixa insatisfeitos conosco mesmo. Você acabou de comprar o carro novo, você planejou para comprar o carro novo, quando é na outra semana sai um modelo novo, você fala, caramba, eu não podia ter esperado. Eu pergunto para vocês, tem como planejar? Tem como planejar se você tem base, se você tem sustentação, se você tem um cunho moral ou algum objetivo, algum propósito de vida firme, concreto. Não tem como você planejar algo que ao meio do caminho você vai desistir. Normalmente a gente coloca alguns objetivos para o outro ano, aí quando chega no meio do caminho acontece alguma coisa, vamos dizer que você planeja trocar de carro, mas aí apareceu uma viagem que os amigos chegaram para você e falaram, não, vamos. Você tinha um objetivo, mas não tinha um propósito. Essa é a realidade. Automaticamente nós nos desviamos desse propósito e fazemos aquilo que a nossa vontade, por impulso de consumo, pede que nós façamos, porque vai ser legal. Aí eu não posso ficar sem ir com eles. Afinal, são meus amigos. Amigos em que qualidade? Por que são seus amigos? Por que estão com você? E normalmente nós não perguntamos isso. Então nós estamos vivenciando algo que não nos dá sustentação de planejar o futuro. Porque na realidade nós não sabemos o que planejar. Se eu não sei o que eu quero, como diz aqui, boa coisa eu não vou encontrar. E essa base só é possível quando nós temos a sustentação ética real da nossa vida, seguindo pelo menos alguns parâmetros morais ao qual está inserida a própria doutrina espírita, que é uma das bases. Mas nós vamos verificando por aí que nos últimos tempos apareceram muitas outras religiões mais progressistas, vamos dizer assim, porque não são apenas religiões, mas crenças. E há um historiador brasileiro chamado Leandro Carnal, que é um professor da PUC, e ele estuda sobre a história das religiões,
E ele nos trouxe aí uma nova visão do que está acontecendo nos últimos momentos, nos últimos tempos, com os novos processos de crença que estão acontecendo, porque as pessoas, para tentarem alcançar algum objetivo, buscam crenças para que isso se torne realidade. Lógico, se normalmente eu não escolhi a doutrina espírita porque eu tinha um objetivo de vida correto, em que eu queria me desenvolver moralmente, chegar a Deus. Não, na minha prática, eu cheguei aqui pela dor, pelo sofrimento, pela perda, e aí tentando buscar a minha realização, seja na saúde, seja profissional, seja emocional, seja dentro do meu casamento, eu busco algo para que me dê sustentação. E a doutrina espírita foi o que me deu a sustentação para que eu pudesse refazer a minha vida. E hoje, como não é moda a gente falar em religião, a moda hoje, ou a crença que o professor e historiador Leandro Carnal nos traz, que nós temos um forte concorrente hoje em dia, que é os livros de autoajuda. Ele mesmo comenta que ele não sabe aonde, a gente não sabe por que é livro de autoajuda, porque ajuda só o cara que faz o livro. Ele vende muito. Os livros de autoajuda são aqueles que dizem o quê? Se você ler meia dúzia deles, não precisa ler mais. Se você tiver pensamento positivo, atração do universo, estiver contemplando os seus pensamentos, tudo é poder e você pode tudo. Acorde de manhã e sorria, mesmo que a sua mulher esteja te traindo. Olhe no espelho e diga o quanto você está lindo. Nós vemos que há uma recorrente busca desses livros de autoajuda, que na realidade só ajudam quem vende o livro. São todos iguais, é só para mostrar para você que você sabe o que deve fazer, mas não tem forças para fazê-lo. Não tem novidade neles. É tudo a mesma coisa. Só para dizer o que você não tem capacidade de fazer. Quando eu li o primeiro, eu fiquei doido, porque eu falei, gente, como eu sou incompetente. Porque a gente sabe o que precisa fazer. É igual quando uma empresa quer fazer uma alteração no seu processo administrativo, de produção, ele contrata uma auditoria. Por que ele contrata a auditoria? Para fazer aquilo que eles não têm coragem de fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer na empresa, mas é mais fácil contratar uma empresa de auditoria, porque é ela que está falando. E aí a gente compra o livro de autoajuda e aí vai fazer o planejamento segundo o livro de autoajuda. E começa a colocar lá na parede, cheio de fotos de apartamentos, de carro novo, da Gisele Bündchen, dos homens mais bonitos, porque não, essa é a minha meta. Mas por que você está escolhendo isso? Por que você tem que se demonstrar à sociedade algo que realmente nós não somos e pensar se queremos aquilo ou não? Então nós temos aí uma enxurrada de uma teologia realizada pelos livros de autoajuda. A segunda teologia é a teologia das igrejas pentecostais, progressistas, em que o Deus deles é o Deus poderoso. O Jesus deles é o Jesus que liberta, é o Jesus que salva. Desde que você pague até com cartão de débito, está tudo bem. Ou seja, você vai lá, negocia com esse Deus, que vai fazer aquilo que você não quer fazer, ou você não tem capacidade de fazer, ou você não tem coragem de fazer. Então é mais fácil eu me iludir, crer num Deus que faz tudo por mim,
que me salvará e que eu, como brasileiro, vou levar vantagem. Então essas igrejas crescem porque há uma negociação, né, desvelada com a questão de obter objetivos, né, planejar o meu futuro porque eu estou com Deus. E esse Deus é só deles. Aí depois há uma terceira agora, que é a última, que a gente mais ouve falar, que nós que somos empresários, que trabalhamos em empresas, vivemos, né, em um castigo tremendo, que é empreender. A palavra do momento é empreender. O que diz os empreendedores? Aí você vai lá buscar, você compra todos os livros de biografias dos grandes empreendedores, e você vai ver que o Eike Batista é um empreendedor desde o início, porque ele já contrabandeava pedras preciosas da Europa. Ele começou assim. Steve Jobs começou desenvolvendo um sistema em que você conseguia ter acesso à internet, ou não internet, mas a televisões a cabo sem pagar a conta. Olha só. Empreender passou algo em que você vai se dar bem à custa de não sei o quê. E aí a sociedade vai dizer para você que se você não ter sucesso, você é um fracassado. Então não nos resta escolher dois lados, você só tem dois lados, ou você é de sucesso ou você é um fracassado. E aí a gente não sabe porque tem tanta gente depressiva. Porque a sociedade nos coloca dois lados, os que perdem e os que vencem. E nós ficamos perdidos em tudo isso, porque não temos uma base de sustentação que faça com que nós pensemos sobre o que queremos, quem somos realmente na vida. E nós, espíritas, também, em determinado momento, quando adentramos a casa, ainda há, né? Porque quem veio para a doutrina espírita, da Igreja Católica, a gente pode dizer que é um protestante espírita. Nós protestamos contra a Igreja Católica e viramos espíritas. E aí também trazemos algumas coisas da Igreja Católica, né? Como o céu e o inferno, e a gente cria o umbral e o nosso lar. Então a gente fica com medo do umbral, a gente cria o umbral como sendo o nosso inferno, e o nosso lar como sendo o céu. E não é isso que a doutrina espírita nos fala. Mas a evolução de cada um de nós, ela é lenta. A compreensão de tudo, ela vem apenas pela vivência da espiritualidade, pelo estudo, pela dedicação, pelo trabalho. E a doutrina espírita nos coloca nas nossas mãos a verdadeira responsabilidade de cada um de nós com o nosso livre-arbítrio. Sartre, grande filósofo francês, tido como homem que dizia que a vida é senão uma grande ilusão, um grande sofrimento, um descaso. Ele dizia que tinha que planejar a vida. E nós perguntamos, como é possível planejar a vida nos dias de hoje? Amanhã nós não sabemos quem seremos, que mal nos acontecerá, que novas tecnologias vão chegar. Eu, como empresário, eu fico tentando programar o futuro, mas eu sei que a qualquer momento tudo pode desmoronar. Porque afinal nós temos um concorrente pequenininho chamado China, e que, em que você pensar, ele faz o preço 5 vezes menor que o teu, 10 vezes mais rápido e possivelmente 2 vezes até com mais qualidade. Então o nosso orgulho
de consumista ou de produtor vai lá para baixo. E a nossa vida se altera. Como nos dias de hoje não vamos poder planejar esse 2014? A realidade, meus amigos, é que as dificuldades estão aí, não para que a gente tenha medo dela, ou nem acreditar que há um Deus que nos pune, porque esse não é o Deus da doutrina espírita. O Deus da doutrina espírita é aquele que liberta, é aquele que aclara, é aquele que ilumina, que coloca nas tuas mãos a possibilidade de mudar você primeiro. Por quê? Não importa o que vai acontecer com você. Porque quanto mais a gente se preocupa, mais se preocupa com problemas, com medo. E chega dos medos que nós já tivemos nas nossas outras encarnações. Desse Deus que nos culpa, que nos manda para o inferno, que vamos queimar, ou vamos para o mármore do inferno, não importa. Ou que um dia iremos para o céu. E que céu é esse também? Carregamos essas crenças. E não é fácil nos libertarmos de tudo isso, porque colocamos mais a responsabilidade nos espíritos do que em nós mesmos. Os espíritos caminham conosco, estão conosco, eles não estão em outra dimensão, como a gente imagina. Porque quando a gente fala dimensão espiritual e material, ela é apenas didática. Na prática, eles estão conosco. Estamos sendo intuídos a todo momento, como Kardec nos diz. Sois comandados por eles mais do que imaginais. E ser comandados por eles não significa ser escravos deles. Significa que quanto mais trabalhamos, quanto mais estudamos, quanto mais dedicamos a uma causa real, mais os bons espíritos se chegarão a nós. E há tempo para isso? Não há tempo para isso. A outra moda dentro da doutrina espírita é a questão da transição planetária. Aí eu fico pensando, o mundo foi criado há 13,7 bilhões de anos atrás. O planeta Terra foi criado há 4,6 bilhões de anos atrás. O Homo sapiens surgiu aqui há 250 mil anos atrás. E eu vou dizer, mas logo agora é a transição? Por que logo na minha vez? A transição significa transitar, mudar. Nós mudamos todos os dias. Aí as pessoas ficam apavoradas, como ontem eu respondi uma pergunta aqui. A pessoa perguntou, Carlinhos, o que você pode nos falar sobre os últimos tempos? Falei, olha, sobre o seu tempo eu não posso dizer nada, mas ontem à noite eu fui para um casamento, depois fui assistir o show dos filhos de um amigo, e hoje eu estou aqui. Esse é o meu último tempo. Então nós vemos, já não nos bastam os desafios diários, e nós vamos nos preocupar com uma mudança planetária que não está em nós, ela está fora de nós. E aí eu pergunto, mas e a violência? Tudo que está acontecendo no mundo, porque é um meio que a sociedade tem de nos deixar entregues ao medo, para que nós fiquemos quietos, para que nós não pensemos. É mais fácil aceitar a ideia de um Deus que nos dá tudo sem trabalho e pagar por isso, do que pensar, gente. E a doutrina espírita, essa doutrina que nos liberta, que nos pede todo dia a reflexão das coisas, e que não há o dia de amanhã, há você hoje. E você é o grande transformador disso.
E se você não tiver base suficiente para superar não só o sucesso, mas os fracassos, porque sucesso e fracasso faz parte da nossa vida, e não há como nós falarmos que tivemos sucesso se não tivermos superado um fracasso. Temos sucesso sem nada? Não temos. Se você tiver dinheiro para você fazer tudo o que você quer, não tem graça. Uma vez, quando eu ainda era jovem, eu tinha um amigo suíço, e eu que cuidava do estágio dele aqui na empresa que eu trabalhava aqui no Brasil. E aí eu falava, o que você quer conhecer? Ele falou, não, diz aí o que é bom. Bem, eu fiz o roteiro para ele, todo fim de semana, conhecendo as principais cidades do Brasil. E, num outro fim de semana, ele ia visitar o pai, que era diretor de uma outra multinacional na República Dominicana. E você via que havia tristeza, porque para ele não tinha dificuldade. Deus do céu, eu naquela época pensar, nunca tinha andado nem de avião. O cara andava de avião toda hora. Aí eu digo, isso é sucesso? Isso tem base? Isso fortalece esse espírito? Nos fortalece justamente quando nós temos a capacidade de superar as nossas dificuldades. Porque senão não haverá sucesso. E a sociedade de hoje em dia nos fala, você é fracassado. Pronto, lá vai nós termos que recorrer aos psiquiatras, aos psicólogos, aos analistas, né? E aí você vai ter que pagar para o cara ficar ouvindo você falar. E você sabendo o que tem que fazer. A doutrina espírita é difícil. Porque ela nos convida a fazer, a pensar, a mudar. E não é fácil nos libertarmos dos misticismos, nos libertarmos dos dogmas das outras encarnações ou desta mesmo, porque fica mais fácil, né? Nós já temos o rótulo de que brasileiro só faz a coisa na última hora e, se puder, leva vantagem. Já carregamos esse rótulo. Então é mais fácil. Ah não, Carlinhos, desculpa, você me convidou, fui lá no centro, mas eu encontrei um outro lugar que ficou mais fácil, já me curou de imediato. Fui lá, fiz um tratamento, né? Falei com fulano, com cicrano, e ficou mais fácil. E aí quando a gente chega aqui, passa pela orientação, é no mínimo 8 semanas, para começar. Mas sabe para quê? Para que com o tempo você tenha a capacidade de andar sozinho. Para que daqui a um tempo você consiga entender que você não é um fracassado. Que você simplesmente está passando uma dificuldade que você com calma tem capacidade de superar. A outra coisa que nós temos dentro da nossa doutrina, que é muito confusa, é a diferença entre lei de ação e reação e de causa e efeito. As pessoas não sabem. Causa e efeito eu vou colocar na prática. É aquela que você pega seu cartão de crédito, que tem 3 vezes o valor do teu salário. E você em um dia, ou um fim de semana, desvairada, né? Tomada pelo demônio do consumismo, ele baixou em você, de maneira nenhuma é nossa culpa, o demônio abaixou em nós, não conseguiu igreja evangélica para tirar esse demônio, e eu gastei 10 mil reais no meu cartão e eu só ganhava 3. Ação e reação. É matemática. Você vai pagar isso com juros e correção monetária. Não é causa e efeito. Isso é ação e reação.
Ação e reação é a lei de Newton, de 1653, é a terceira da filosofia natural, da Principia Matemática, em que diz que todo o corpo, né, quando lançado ao outro, tem a força em igual intensidade de retorno. Ou seja, bateu, levou, é matemática. Com Deus, com a doutrina espírita, não é matemática. É causa e efeito. Nem sempre o que você causou porque você queria ou era mal. Você causou porque era ignorante. Porque aquele que não conhece o que faz, não sabe o que faz, não pode ser julgado da mesma forma daquele que sabe o que faz. Né? Aquele canibal que nesse momento pode estar comendo alguém em alguma floresta desse mundo, ele não pode ser julgado por igual a um outro pedófilo numa outra situação que sabe da lei que está infringindo. Isso é lei de causa e efeito. Quando nós falamos porquê das coisas, o porquê é do homem, o porquê é da lei de ação e reação. Carlinhos, mas por que eu devo tanto? Você deve tanto, filho. Porque você deve tanto porque você ganha 1 e gastou 3, é só isso. É a lei da matemática. Dá para você planejar o próximo ano? Nesse sistema dá. Se você sentar lá e falar assim, eu ganho 3, eu vou retirar X% do meu salário, vou dividir isso, vou lá, vou renegociar essa dívida, vou pagar isso, vou separar isso para isso, não vou fazer mais isso, vou cortar isso, e almoçar 2 vezes por mês no restaurante, vou tirar uma. Você realiza ou não realiza isso na matemática? É fácil. É que o nosso orgulho não quer, é outra coisa. Aí a causa e efeito vai sobre o orgulho, vai sobre a irresponsabilidade nossa. Mas o efeito, a ação e reação é da matéria. Todas essas desgraças que acontecem, que aí as pessoas colocam finais dos tempos, aquele tsunami que nós tivemos no Japão, as pessoas alardeiam aquilo, gente. Pra vocês terem ideia, esse terremoto e esse tsunami nessa cidade do Japão matou 7.000 pessoas. Em 1923, houve um terremoto no Japão com intensidade 10 vezes menor e matou 300.000 pessoas. Vocês sabem por quê? Porque tem planejamento lá. Eles sabiam o que ia acontecer, e quando a onda começou a vir, por quê? Porque hoje tem um instrumento que lá no mar é o movimento das placas tectônicas, que isso gera uma energia de X, e que em tal velocidade vai chegar até o lugar. Hoje nosso homem tem tecnologia e capacidade para evitar centenas de mortes. O que aconteceu naquela outra ilha, que aquela onda gigante chegou, a verdade é que aquilo foi uma irresponsabilidade humana. Porque sabiam e não deram o sinal a tempo para que aquilo acontecesse de uma maneira bem inferior. E nós vamos vivendo do medo. Mas Carlinhos, não, é o final dos tempos. Está a AIDS aí. Ok, a AIDS tem 32 anos. Matou 22 milhões de pessoas nesses 32 anos. Mas é muita coisa, né? A tuberculose, de 1850 a 1950, matou 1 bilhão de pessoas. Só a Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de... Olha, mas o mundo está uma catástrofe. Recente, 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. 17 milhões morreram na Primeira Guerra Mundial. Eu digo o seguinte, se você encarnasse em 1900, você tinha 3 opções para você.
ou você morria na Primeira Guerra Mundial, ou você morria de tifo, ou você morria de gripe espanhola. O que você queria? A gente nascia, gente, para tentar não morrer. Hoje, nós nascemos para tentar viver. E a gente consegue destruir todas essas possibilidades que a gente tem com pessimismo. Ah, mas eu vou para o umbral. Ah, mas tem lá aquelas coisas. Esta não é a doutrina dos Espíritos. Mesmo porque no livro dos Espíritos está lá, o Espírito regride? Não. Espera aí. Se o Espírito não regride, significa que todos os Espíritos aqui encarnados e desencarnados estão na sua última melhor condição. Nós somos o melhor de nós neste momento, mesmo com todas os erros, com todas as atrapalhadas, como diz aqui. Como é que o mundo está piorando? Se eu disser que o mundo está piorando, eu estou dizendo que a doutrina espírita está mentindo. Estamos melhorando a cada dia, porque se o espírito não regride, essa é a nossa melhor encarnação. Este é o nosso melhor tempo. Só que nós sabemos que esse período de transição não é o período. Nós não vamos mudar a nossa vida no dia 1º de janeiro. Você não vai mudar para anjo quando você desencarnar. Não adianta. Você vai continuar sendo o mesmo, pensando as mesmas coisas e provavelmente indo para o mundo que você está criando agora, segundo o livro que você está lendo, segundo o que você está aprendendo. Se você não tem mal na tua mente, se você não tem mal no teu coração, o mal há de chegar em você? Não. Não há espaço para mais nada, senão para o bem. Então, o que planejar para esse próximo ano? Planejar conhecer mais a doutrina espírita. Planejar ter mais instrumentos para que você possa tomar as melhores decisões na sua vida. Vocês acham que os espíritos gostam que você fique aqui 10 anos tomando o mesmo passe e reclamando do mesmo jeito? É culpa do espírito, é culpa nossa. Os espíritos querem que nós melhoremos. Eles não querem ficar carregando cada um de nós a vida inteira. E aí tem gente que fala assim, mas e o meu mentor? Teu mentor foi embora faz tempo, filho, ele não te aguenta mais. Veio outro, porque tem que ficar revezando. Porque você continua transferindo a responsabilidade para os espíritos. Eu já falei isso para vocês, eu adorei quando eu cheguei na doutrina espírita, era isso que eu queria, era tudo que eu queria na minha vida. Quando eu fiz a orientação, a pessoa falou, Carlinhos, você está sendo obsediado. Eu sabia que não era eu. Transferi a responsabilidade. Porque a gente vive transferindo a responsabilidade. A gente não quer assumir as dificuldades que são nossas. As dificuldades que são de vocês também são as nossas. Não difere de nenhum frequentador ou de nenhum trabalhador. Justamente a doutrina espírita nos dá essa condição de sermos aqui todos irmãos, mas com a necessidade real de que só nos tornaremos melhor e evoluídos pela nossa vontade de ser melhor, em tudo.
seja no nosso trabalho, seja na nossa empresa, seja com a pessoa que nós amamos, com o nosso companheiro de trabalho de centro. Deus não está preocupado com nós. Nós é que temos que ficar preocupados o que estamos fazendo dele em nós. Porque Deus nos aceita como somos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele está em nós. Não temos como nos separar dele. Mas é fácil a gente comprar um livrinho de autoajuda. É fácil a gente comprar um livrinho de biografia do Steve Jobs, de quem quer que seja, para ver como é que ele conseguiu fazer aquilo. Não se compare ao outro. Você é um espírito imortal, você é um espírito único, que sabe da sua dor e da alegria de ser, e de sofrer, e de sentir, e que isso é a grande vitória de cada um de nós, baseadas justamente na possibilidade do livre-arbítrio, deste grande presente que nos faz diferente dos animais, porque temos a consciência do que somos, e temos a consciência também do Deus que está em nós. Que vocês tenham um 2014 maravilhoso, mas realizado pelas suas forças, nas suas fraquezas, mas certos de que, com instrumentos corretos, com pessoas corretas ao nosso lado, os espíritos corretos estarão conosco. Nos ajudarão, mas que um dia precisaremos largá-los como largamos as muletas no momento que precisamos. A doutrina espírita nos pede evolução, porque esse é o nosso fim, esse é o nosso destino, a felicidade, o amor e Deus. Uma boa noite.